Holisticamente falando. Olá! Olá, eu sou a Juliana. Eu sou a Gabi. E eu sou a Silvia. E hoje a gente vai falar sobre tarô. Eu adoro esse tema. Pois é, a gente tem uma baita de uma taróloga no nosso grupo, Gabizinha. Vocês querem que eu comece falando por isso? Claro! Exatamente, não vai fugir. Gente, eu sou suspeita porque é uma coisa que eu amo. Como vocês viram lá no vídeo anterior, é uma coisa que vem na minha vida de algum tempo. Mas eu acho assim que o tarô, ele é uma ferramenta, mais uma dessas ferramentas maravilhosas que foram trazidas para a humanidade para nos ajudar a fazer um caminho de autoconhecimento, melhoria, aprimoramento, enfim, são tantos benefícios, né? O tarô, dizem que a origem dele, o mais conhecidamente, mais recente, tá na França, tem os primeiros tarôs que a gente conhece lá do século XVIII, se eu não estou enganada, mas tem muita gente que diz que isso é mais antigo, que já tinha símbolos na época do Egito, que remetiam a arquétipos, né? Mas o tarô, como a gente conhece hoje, ele conta uma história, né? Ele conta uma história que é a nossa história. É a história do herói, né? Da saga do herói. É uma história, através de arquétipos, vai contando a história de quando o homem, com aquele ímpeto de iniciar a jornada e aquela coragem de dar o primeiro passo, aí você tem o louco. E aí você se conecta com a espiritualidade, você recebe, né, a orientação da espiritualidade, você tem aquelas cartas de conexão espiritual da sacerdotisa, né? E aí você vai conhecendo as regras da sociedade, as convenções, você vai para a parte de estruturar sua vida, aí você tem o Papa, e cada carta vai te dando assim uma pista de uma etapa do teu progresso, do teu caminho, né? E aí você tem o sol, você tem a justiça, você tem o sol, você tem carro. Cada carta é um arquétipo, né? Os arquétipos são verdadeiras mensagens do inconsciente, né? Então, assim, o tarô, por exemplo, o que é um arquétipo? Você lembra a carta da justiça? O que é que tem que nos chama atenção na carta da justiça? A justiça, ela remete ao equilíbrio, ao ponderar, a fazer as coisas com muito equilíbrio, a palavra que me vem. Se você descrevesse a carta da justiça na figura, o que é que tem nela? A figura da justiça me vem uma mulher. E o que é que ela segura? Ela segura a balança. É a balança. Então, aí está o arquétipo. Você bate os olhos, por exemplo, aqui a carta da justiça, né? Você bate os olhos nessa figura e você vê balança, você pensa em justiça, porque a balança é um arquétipo, tem uma simbologia de justiça, né? Então, assim, cada carta do tarô nos traz uma mensagem do nosso inconsciente, daquilo que a gente não tem o acesso, mas a gente quer ter acesso, né? É uma mensagem, de certa forma, universal. Essa balança é um arquétipo para a maioria das pessoas. Acho que todo mundo, quando vê uma balança, pensa no pesar e medir, no equilíbrio. Por exemplo, o sol. Quando você pensa em sol, isso aqui é a carta do sol. O que é que você pensa? O que é que te remete o sol, Silvinha? Vida, luz, energia, um novo alegria, dia, um novo recomeço, né? Clareza. Sucesso, né? Claridade. O sol brilhou para todos, né? Então, assim, os desenhos que estão aqui no tarô, eles têm uma função, têm um objetivo, né? Esses arquétipos são universais. Então, o tarô pode ajudar a gente a mostrar o momento que a gente está vivendo em determinado ponto da nossa jornada. É um baita instrumento de autoconhecimento, mas nos ajuda também, às vezes, a tomar decisões. Você está sem clareza, então você faz perguntas tipo, né? Eu preciso me mudar, eu estou na dúvida, não está muito claro para mim. Então, eu posso puxar cartas, por exemplo, assim, ficar aqui onde eu estou, quais as energias disponíveis para mim se eu resolver ficar aqui onde eu estou. E se eu quiser mudar, o que é que tem energeticamente disponível no meu caminho se eu resolver mudar? Então, assim, sempre vai ter ali uma mensagem que vai te trazer algum significado. Que é importante salientar que assim, o tarô não é determinista. Ele não vai dizer, olha, isso aqui vai acontecer. Existe uma tendência para que isso aconteça, a depender das suas ações do agora, a depender das escolhas que você faz hoje, porque
Muita gente acha assim, não, o tarô tá dizendo isso aqui, eu vou ter que ficar aqui quieto e pronto, não tem que fazer nada. Exatamente o contrário, né? Sim. E depois as pessoas ficam falando assim, não, mas não aconteceu nada disso que foi dito aqui. Não, mas não aconteceu. Sim. Por quê? Porque você não tomou as ações necessárias para isso. Sim. Né? Não é determinista, não. Não é Até determinista. mesmo porque se tem a lei universal é do livre-arbítrio nessa vida. Exatamente. Nós escolhemos o tempo todo. Né? Então, assim, são energias disponíveis. Às vezes, a vida da gente, ela tá sempre chegando em becos, né? Em lugares que não tem saída. A gente volta e a gente começa a dizer assim, ai meu Deus, minha vida nada dá certo, né? Exatamente. Tá estagnado, com o sentimento de que as coisas não andam. Provavelmente você não está num caminho de fluidez. Tem várias razões para sua vida não estar num caminho de fluidez. Mas o tarô nos mostra os caminhos de fluidez. Você vai por eles se quiser. A escolha, no final das contas, é sempre sua, né? Então, existe o tarô de adivinhação, Sim. mas esses, eu, de certa forma, não é aquilo que eu escolho para mim, como taróloga. Eu prefiro um tarô mais terapêutico, porque esses de previsão, essa previsão só vai acontecer se você optar por esse caminho, entendeu? O passo inicial é seu. Tem muitos jogadores ali. É isso? Eu percebo uma coisa assim, eu acho até perigoso essa focar nessa adivinhação, né? Porque eu não sei pra vocês, meninas, mas as experiências que eu tenho com adivinhação, né? Com previsão, né? Você vai, por exemplo assim, você vai trabalhar num trabalho X. Tô vendo aqui que você vai trabalhar com um escritório, sei lá o quê. E aí o que acontece? A minha mente, a gente sem perceber, você fica condicionado e aí vai aparecer um trabalho numa loja, vai aparecer trabalho na farmácia e você não vai pegar porque você... a taróloga falou que vai ser no escritório X, entendeu? Pode ser que aconteça, pode, mas assim, é uma coisa que você vai... E aí você começa a mandar currículo só para escritórios. Sim. E fecha portas, né? E fecha outras portas. Provavelmente você vai conseguir o trabalho no escritório, porque você está focando naquilo. Mas não foi você que decidiu, foi alguém que decidiu por você, né? Sim, sim. Existem, assim, as energias que você abre um tarô, você pega uma energia geral. E, de certa forma, vem ali uma mensagem que, se a pessoa estiver atenta, vai fazer algum sentido para alguma área da vida dela. Eu acho que em 99% das vezes que eu abri tarô para alguma pessoa, a primeira carta de energia geral fez todo sentido. E às vezes eu não sei o que está falando. Às vezes abre uma carta que eu acho que está tratando de questão emocional e eu leio aquela energia para a pessoa e é uma questão muito específica que está fazendo todo sentido para a vida profissional dela. Então cada pessoa vai saber aonde aquilo vai ressoar. E a gente sempre diz, se não é para você, descarta, né? Mas, por exemplo, em oposição a esse tarô de previsão, esse tarô que eu chamo terapêutico, ele é interessante porque a gente deixa o tarô se comunicar com você, no sentido de que, qual a energia geral para você nesse momento, né? O que você precisa ver, perceber que você não está conseguindo perceber, o que está te prejudicando no sentido, qual é o desafio nesse momento, qual é a energia que está te bloqueando? Porque na vida da gente, quando alguma coisa não anda, tem algum bloqueio. Sim. Algo que não está fluindo, não é isso? Exatamente. Então, qual é o desafio da Silvia nesse momento? E mas que forças ela tem disponíveis, que ela talvez não esteja percebendo, para lidar com esse desafio? Entendeu? A gente pode dizer, então, que esse tarô terapêutico é um tarô conselheiro? Pode ser. Né? E aí, quando você faz um jogo desse, você, de certa forma, pode ir pedindo esclarecimentos. E aí o jogo segue. Mas eu tenho muitas pessoas que eu atendo, consulentes, que vêm porque tem que tomar decisões. E eu nunca vou dizer faça ou não faça. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa uma vez que queria fazer uma mudança no trabalho. E essa pessoa tinha convites de lugares para ir trabalhar. 3 lugares, se eu não me lembro, se eu não me esqueço. E ela não falou o que era. Essa pessoa não falou o que era. E falou assim, eu vou pensar num lugar, num departamento que me convidou. A carta que eu vou puxar a carta 2 é outro lugar e a carta 3 é outro. Ela sabia justamente cada qual que eu puxava. E eu puxei energias para
esse lugar, energias para esse lugar, energia para esse lugar. E o que o tarô descreveu, ela pôde correlacionar muito precisamente com os convites que ela tinha, né, para fazer essa mudança dentro da instituição onde ela trabalha. Fez todo sentido. E a gente puxou mais outras cartas detalhando. E com aquelas energias disponíveis, trazendo lucidez para ela sobre como seria trabalhar em cada departamento, ela pode fazer a escolha. Entendeu? Mas um tarô terapêutico que sabe que no final das contas a escolha é sua e que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, não vou querer direcionar uma pessoa, eu não vou dizer assim, isso sim, esse não. Isso é assim, isso é assim, isso é assim. E no final das contas a escolha é da pessoa. Você mostra os cenários, né? Cenários. E a pessoa acaba decidindo por conta própria, né? Conforme o cenário mostrado. E aí, se aqui a gente estava lendo tarô, eu queria só dizer que existem aqueles que são os tradicionais, né? Que são os tarô de Rider-Waite. Então, as cartas são mais ou menos assim, como vocês estão vendo. Eles podem vir em várias edições, com o fundo de maneiras diferentes, né? Então, esse é um tarô que a gente diz assim, tradicional. Clássico, né? Clássico. Mais utilizado. O mais antigo que usam é o de Marseille, né? Eu tenho ele também, mas eu não uso muito, eu confesso. Eu acho que eu tenho uns 30 decks. Esse é um tarô também que tem um... o tarô são quantas cartas, Ju? São 72. E 8. E 8. Dos quais 22 dos arcanos Maiores. né? E 56 Menores. dos arcanos menores. Que são divididos em quantos naipes? 4. Que são quais elementos? Terra, água, fogo e ar. E ar, né? E que são a espada. Espada, representando o elemento ar, né? O ouro. O ouro, representando o elemento terra. Né? A gente tem o naipe de paus, representando o fogo. Né? E qual foi o que eu não falei? Copas, representando a água. Né? Isso. As emoções, os sentimentos. Isso. Então, assim, esse aqui também é um tarô, com as 78 cartas. Só que a gente chama esse aqui do tarô mitológico. Você pode ter tarôs que não vão conter exatamente esses desenhos que a gente está acostumado, né? Nesse tarô tradicional. Eles podem ter outras representações, mas ainda assim vão ter os 22 arcanos maiores e os 56 menores, né? Por exemplo, isso aqui é um tarô mitológico, que é a coisa mais linda. E eu tenho aqui uma carta da estrela, que é a carta 17 do tarô tradicional, né? Mas é o tarô mitológico. E tem uma pegada, para cada arquétipo, para cada arcano desse, conta-se uma história da mitologia. É muito lindo esse tarô mitológico. Mas você pode também, todo tarólogo, ele costuma trabalhar também com o tarô cigano. O famoso Lenormand, né? É uma versão do tarô cigano. Você pode mostrar, Silvinha? Eu não sou boa conhecedora do tarô cigano. Esse aqui... Cadê? As nuvens, né? 72 cartas, na verdade ele tem 40, né? E 4, né? Ou 40? 44. E... Tá. Pega uma carta pra você mostrar, uma carta que você goste. Isso aí é as nuvens, né? Tem um cão, tem coisas do cotidiano, né? O cão, por exemplo, né? Geralmente demonstra fidelidade, né? Amizade. Alguém que você pode confiar, né? Alguém que, dependendo da dúvida, né? Pode ser também decisões seguras, né? Sim. Porque o cão é amigo, né? Representa amizade. Na verdade, o tarô Lenormand, ele é advindo, né? Do baralho cigano, né, que nós conhecemos como baralho cigano ou baralho Lenormand. Lenormand era a Madame Lenormand, 1800, não sou muito boa de data. Século XIX? Século XIX, né? Ela fez um trabalho, ela juntou, né? A sabedoria dela com as cartas de adivinhação, baralho cigano, pegou vários baralhos e construiu essas 40 e poucas cartas, que cada uma traz desenhos específicos. Tem a mulher, tem o homem, tem a cobra, tem a chave, tem o lírio, tem
a estrela, o A Ju céu, estava a falando montanha, sobre a o pegada urso. do baralho cigano, né? Você estava explicando que tem uma coisa mais Adivinha... pragmática, né? E mais adivinhatória também, ele né? é mais objetivo, ele não tem essa função terapêutica do tarô, ele não é muito voltado à reflexão. Isso, é bem objetivo Ele é mais mesmo. objetivo. Pragmático, assim. Ele traz informações mais diretas. Sim. Até porque ele não tem a quantidade de cartas que o tarô tem, então ele vai mais direto ao ponto. Isso. E eu gosto muito de usá-lo complementando o tarô, assim, às Sim. vezes você... Para esclarecimento. Para esclarecimento. Né? E ele, assim, ele não tem os arcanos, né? Os maiores nem os menores. Ele não é dividido. Não, na verdade, ele é dividido por naipes. Ele não conta uma história, uma Isso, jornada do uma herói jornada. arquetípica, não Cada conta. carta tem a sua função, né? E aí você vai trabalhar conforme você coloca todas as cartas na mesa e você vai trabalhar conforme a combinação de cada gravura. Cada gravura, como eu falei, tem um Significado, significado. E aí, 2, 3 juntas, Muda o com significado. aquela muda o A significado. posição também muda. Isso. Mas aí, eu acho... eu tenho pouquíssima experiência com tarô. Mínimo, eu já estudei, mas eu nunca li. Mas tenho alguma experiência com o Lenormand, com o baralho cigano. E aí eu percebo que, na verdade, que eu também acho que com o tarô também pode ser assim... É uma mistura do que você pode saber muito bem na teoria, mas também depende muito da tua sensibilidade. Sim. Né? Do que você pensa, do que vem na sua cabeça quando você vê aquela combinação. Porque, na verdade, uma das coisas que é bom a gente desmistificar é de que quem lê tarô tem que ser um médium, uma pessoa com poderes especiais, que todo mundo pensa isso. Acha que só pessoas especiais, escolhidas, podem ler tarô. E não é assim. Porque eu mesma não tenho mediunidade ostensiva nenhuma, que na verdade todos nós temos, mas isso é de uma... Ostensiva. Né, o que eu quero dizer é uma coisa que a minha mediunidade é muito sutil, como de todo mundo tem. E eu comecei a mexer com o tarô de uma forma intuitiva, e fui aprendendo, até assistindo muitas leituras no YouTube, né, de tarô. Todas nós adoramos. Das leituras que tem no YouTube, e fui aprendendo um pouco ali com elas. E, na verdade, é tudo você aprender o significado das cartas e como a posição em que elas estão. E deixar também a intuição falar com você. Não tem poderes especiais, não tem que ser, sei lá, bruxo, cigano, coisa desse tipo. É uma das coisas que todo mundo com quem eu converso pensa isso. Sim. E não tem nada a ver. E é uma forma muito, pra mim, é uma forma de comunicação com os meus mentores. A gente conversa por ali. A gente até briga, às vezes sai e fala assim, aí às vezes sai uma carta e eu falo assim, mas se fosse isso então, porque sabe, vira uma coisa, vira uma ferramenta de comunicação. Sim. Então, e é uma coisa assim muito natural. Porque o tarô, eu fui percebendo, assim, até juntando com outros conhecimentos que a gente tem, ele capta a informação do nosso inconsciente através do campo eletromagnético que a gente tem. A gente emana uma energia que com os nossos 5 sentidos, a gente não percebe, mas aquela energia é captada pela ferramenta. Não existe uma forma, às vezes as pessoas me perguntam de uma forma científica como isso funciona. Eu sinto que a gente ainda não tem uma compreensão de como isso funciona cientificamente. Sim. Porque o nosso nível de conhecimento científico ainda é muito primitivo. Sim. Mas cada vez mais, com novos conhecimentos que a gente vai tendo, a gente vai percebendo que é uma ferramenta técnica. Não existe uma coisa mística. Mas aí agora é importante fazer uma fala sobre... tudo é energia, né? Se a gente está aqui dizendo que nós temos, que esse é um instrumento que vai fazer uma ponte entre nosso eu superior, como a gente já falou em outros vídeos, nossa centelha divina, que a gente não acessa sempre, porque a gente vive mais no eu médio e no eu inferior do que no nosso eu superior. A gente acessa mais a nossa consciência média e inferior, que é o ego, do que a nossa melhor parte, que é a nossa alma, a nossa essência divina. Então, se você vai sentar e abrir suas cartas num dia que você chegou esbaforido da rua, estressado,
você não fez uma limpeza energética, às vezes ir para debaixo do chuveiro, imaginar que a água que cai na sua cabeça está levando pro ralo tudo que de negatividade, de cansaço, de estresse, de mágoa, né? Porque isso é impureza. A gente tem que se limpar energeticamente, não só fisicamente. Então, se você não faz uma limpeza energética, toda essa sujeira mental, essa poluição mental, emocional, é muito possível que ela te dê erros na tua leitura ou não te traga aquilo que você precisa ouvir. Porque eu diria que o tarô abre essa comunicação entre o que há de melhor em você, a tua centelha divina, teu superior, e tem muito ajuda da espiritualidade amiga. Na hora que você tá ali e abre esse campo, por isso que eu não diria que você chegue e pegue um tarô. Se você vai colocar na sua casa, por que não, às vezes, né? Você tem um perfume que você gosta, uma lavanda, né? Põe no ambiente, respira um pouco, põe uma música boa para você ouvir. Ou, se você gosta de incenso, acende incenso. Acendo incenso, acendo uma vela, faço uma oração. Faz uma oração, reza um Pai Nosso. Peço, né, a proteção dos mentores. Eu visualizo todo um campo de proteção, né, de energético. E determinando, né, porque nós somos os nossos próprios deuses, né? E determinando que naquele campo só as energias crísticas, de luz, de amor, que apenas é o amor, a luz e a verdade, estejam ali presentes. Então você tem que. Existe sim um ritual de proteção, justamente para limpar esse campo. Mas não da boca para fora. Você precisa ter, de certa forma, um espaço protegido. Porque do mesmo jeito que a gente acessa o que há de melhor em nós, a nossa alma, a gente também tem a presença da espiritualidade amiga, de luz, para nos orientar. Eu estou fazendo leituras, às vezes eu tenho certeza. Às vezes eu estou acessando, o meu eu superior está acessando o eu superior da consulente, da pessoa que está se consultando. Mas muitas vezes eu tenho certeza que os mentores dela estão presentes, eu já tenho uma sensibilidade energética, então eu sinto a presença, mas os meus também estão. Então a gente sente que há todo um aparato dos nossos irmãos espirituais, quando a gente leva a sério, quando a gente se predispõe a fazer uma leitura. Por isso que é importante você não sentar e com a energia que você está, de estresse, de cansaço, alguma raiva, e você mexer numa carta. Não faça isso. Você vai até estar abrindo espaço para o que não é bom, né? E enfim, é meu conselho. Aliás, qualquer prática, né? Nessa terapia holística. Você tem que estar centrado, você tem que estar energeticamente bem, né, para não correr riscos de, como ela falou, interferências, para coisas erradas e até opiniões erradas, porque é tudo muito sério, né? Muito sério. Então, assim, o tarot terapêutico, às vezes, eu entendo que ele acaba servindo, não sei se você sente assim, como uma sessão de terapia. Sim, nossa. Porque você vai ali mergulhar, às vezes, em coisas que não estão conscientes, que você precisa trazer para a consciência, aquilo que a gente pôs embaixo do tapete porque a gente não está conseguindo ainda trabalhar, né, ou perceber. Eu, particularmente, já tive muitas curas só assistindo aos tarôs terapêuticos online do YouTube. Eu adoro são também. São leituras coletivas, não são especificamente para você, mas eles conseguem fazer com que você acesse informações que estava ali oculto, coisas que você nem lembrava da tua vida, aquilo vem para tua memória e você começa a refletir sobre aquilo. E é muito nítido para mim que está acontecendo uma cura naquele momento, porque foi essa a intenção. Aí você pode dizer assim, mas essa leitura não é para você. Mas existe uma egrégora ali, porque muitas das coisas que são que eu estou passando, às vezes a Silvia também está passando, serve para todos nós. Sério? Não é porque não foi feito especialmente para mim. Claro que a gente tem que ter o discernimento sempre de entender o que é seu. O que não ressoa, você descarta. Ressoa. Mas eu comecei a perceber que o que me emociona é pra mim. Quando aquilo me emociona, assim, sabe? Quando bate no cardíaco. É um A sentir. gente sempre sabe que é pra gente. Quando me toca. Mas você já teve experiências bastante únicas, já. Onde você percebeu que falou para casos muito específicos para você. Já recebi mensagens muito específicas, até nessas leituras coletivas, mas que no momento da leitura a pessoa falou algo objetivo sobre problemas, às vezes, de uma pessoa da família e que estavam realmente acontecendo naquele momento.
né? E que, muito específico, muito específico, assim, de acertar até o tipo de doença que estava acontecendo. Exatamente. Mas, na verdade, parecia que era uma consulta particular. Exatamente, né? parecendo uma coisa particular. E aí você até se assusta, porque não é comum, eles não é muito esse o foco. Mas parece que algumas vezes quem te acompanha, teus mentores, eles usam esses canais para te passar um recado ali específico que você está precisando ouvir naquele momento. Sim, sim, sim. E mas é muito de quem está nessa caminhada, assim, quem muito está nesse processo. Sim. Porque não é uma pessoa que é como eu falo, de uma pessoa impressionável curiosa, pode ficar mal na leitura dessa, pode. porque se ela não realmente souber descartar o que não é para ela, o discernimento, a pessoa pode sair dali muito, né? Para quem paga o preço, na verdade, como o Fernando Novaes fala, para quem paga o preço. Não é uma coisa assim que, eu tô aqui curtindo minha vida de assistir novela e falar da vida alheia e vou ali agora fazer uma leitura de tarô e aquilo vai ressoar para mim, que não é assim. Você tem que estar num trabalho individual de melhoramento. E aí eu falo que a espiritualidade ela é muito sábia, né? Aí esse é um exemplo. Precisa-se ouvir uma mensagem. Quando a gente não aparece do nada, você liga, coloca lá no site e de repente a pessoa está falando para você, né? Como você falou, os mentores te guiam. Então eu fico muito admirada de como o trabalho da espiritualidade faz, como que te encaminha a saber aquela próxima mensagem que você precisa. Sim. Né? É um passo a passo. Isso, é um passo a passo. E eu mesmo, eu fico assim muito grata. Eu já abri carta pra vocês, né? Tipo assim, muitas vezes a gente não tá sabendo, e aí vai aquilo ali, e eu digo, mas tem nada a ver. E aí aquele feedback, não, mas tem por isso. É isso que eu ia falar. Eu já fui em vários tipos de leitura, aquelas leituras adivinhatórias, as leituras terapêuticas. Já estudei, mas acredito que hoje não é muito a minha praia, né? Mas eu vou falar pra vocês, sinceramente, a melhor leitura de tarô que eu já fiz foram as vezes que eu fiz com a Gabi. Não, é sério, é assim, sabe assim, exatamente, eu estava com um problema X, aconteceram situações X em uma viagem, por exemplo, e eu voltei com muita dificuldade de entender as coisas que tinham acontecido. Agora eu me lembrei. Ela começou a embaralhar, as cartas caíram. Caíram para a resposta exata. E caíram com a resposta exata. Desbloqueou ela naquele dia. Isso. E outras tantas vezes, assim, né? Tem N vezes que ela viu pra mim e a resposta exata. Não sei se meu eu superior se conectou com o teu, com a tua alma. Eu sei que é porque ela... não é só o fato que ela estuda muito tarô, mas é o fato que eu acho que é entrega, né? Eu amo, né? Quando eu faço com muito amor. E aí o que a espiritualidade faz com a gente, né? Com o nosso eu superior, como ela falou, ele dá um jeito de te conectar com quem você... É como se fosse um negócio que dá liga, assim, né? Que se encaixa. Então, assim, você precisa de tal mensagem. Você vai ter aquela mensagem, seja tarô, seja um baralho cigano, seja o que for, vai se encaixar na hora que você precisa ouvir. Nem que seja que você liga no YouTube e abre um canal. E às vezes o tarô não quer te dar certa informação, porque aquilo ali você precisa, não é o momento, você não está pronta, você precisa... Agora, o cuidado com as pessoas sérias, porque às vezes você vai para um oraculista, que ele tá ali, você tá ali pagando, você tá fazendo a consulta, e ele acha que ele tem que te entregar alguma coisa. E aí isso é um perigo, porque às vezes as pessoas, quando procuram, às vezes estão numa situação de vulnerabilidade. Sim. E aí a coisa pega, né? Assim, a gente sabe que tem que ser muito bem tipos de recomendado. pessoas, assim, tem aqueles... Infelizmente ainda tem muita gente dando golpe, né? Vê você lá, você tá triste, é lógico que às vezes a pessoa fala o que você quer ouvir. Isso. Né? Assim, desconfie sempre de leituras que falam exatamente o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir.
Porque eu acho que lá no fundinho, né, da consciência de todo mundo, a gente sabe exatamente o que fazer na vida. Só que A gente às vezes não quer uma escuta. confirmação. A gente não nos escuta. Então, quando você vai, por exemplo, numa boa leitura de tarô, ele vai falar o que você não está querendo escutar, talvez. Sim. Agora, desconfie sempre quando tudo é bem, principalmente se você tiver que dar muitas coisas em troca, né? Sim, sim. Então, assim, sempre ficar desperto, porque infelizmente, né, a gente ainda tá na 3D, e na 3D ainda tem... A Ju falou uma coisa bem interessante, que qualquer pessoa, ela pode se conectar, desde que leve a sério, que faça uma limpeza. E aquilo que a Ju falou, que você vai ter a mensagem que você precisa receber, mas a gente tem que lembrar sempre que silenciar a mente um pouquinho é importante, porque senão a gente não se conecta, né? Essas mensagens, essa intuição que a gente usa também assessorada, né? A gente tem o significado das cartas, que a gente estuda tudo, mas tem muita coisa que chega por intuição, até mesmo porque uma carta tem muitas possibilidades de interpretação. Muitas, e você saber para que caminho ir, tem muito a ver com você estar com esse canal aberto, né? De você deixar a intuição chegar, de você deixar a melhor parte, tua centelha divina conversar com você. Então, para isso, precisa também uma prática de silenciar a mente, né? Exatamente. É isso, né, gente? É isso. Então, eu vou falar o nome da minha página. É @meubemperfeito, tá bom? Você me encontra lá também, tá? Muito grata por a gente poder compartilhar um pouco, né, hoje. Essa experiência maravilhosa. A gente quis quebrar também um pouco essa coisa, né, de achar que é uma coisa de outro mundo, que é uma coisa, né... Ou é só uma coisa adivinhatória. Adivinhatória, porque não é, exatamente, não é isso. As melhores coisas são aquelas informações que destravam a vida pra gente sair da estagnação e ir pra um caminho de fluidez, né? E a gente tá, eu acho que vocês aí, nós estamos sempre num caminho avante, entendeu? Então, assim, sempre vamos progredir, né? Então, depende da gente ter essa força de vontade e ferramentas, buscar, e as ferramentas, são uma bênção de Deus, né? Então, isso que é legal. Essa ferramenta é muito legal. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.